Vamos agora compartilhar o slide. E nós vamos dar início. Já a aula, o conteúdo da aula. Segunda-feira eu dei aula até falarmos e tratarmos sobre as questões principalmente relacionadas ao desenvolvimento, à prática, né? E até a como agir a igreja, como atuar a igreja na evangelização no momento atual. E hoje nós vamos iniciar trabalhando com os métodos de evangelização. A irmã Lorena chegou agora. Pai do Senhor, irmã Lorena. Já corrigi também a sua atividade avaliativa, viu? A senhora tirou 8,5. O irmão Sinomar está, ele e a esposa, com 9,5, a senhora com 8,5. Vamos vencendo. Em nome de Jesus. Muito bem. Então, estamos iniciando agora mesmo. Então, como eu estava falando, vamos iniciar a aula hoje tratando primeiramente dos métodos de evangelização. Metodologia é algo relacionado para a evangelização um pouco complexa, porque quando se trata de métodos, às vezes as pessoas podem pensar que é uma maneira de engessar, de tornar engessado. Mas eu discordo. Eu defendo que o método ele é um mecanismo, um elemento que, além de ser didático, ele também é pedagógico para montar, construir, propor uma estratégia ou caminhos para você alcançar o seu resultado, para você desenvolver o que você está com proposta de desenvolver através das atividades que tem para desenvolver. Então, a metodologia sempre vai ter uma grande importância, vai ter sempre um grande significado. Então, quais são os métodos de evangelização mais utilizados? Primeiro, o método dedutivo. O método dedutivo é aquele método que o evangelista, o ganhador de alma, a pessoa que está atuando na ação evangelística, ele vai se propor a primeiro avaliar o local onde ele vai evangelizar. Avaliar a cultura, avaliar as questões sociais, econômicas, políticas, questões espirituais, religiosas, todo um contexto geral daquela sociedade, daquele povo, daquele local que ele vai evangelizar. Depois de ele fazer essa grande avaliação, e detalhada também, ele já tem uma dedução, ele já tem uma visão pessoal de o que ele fazer, como ele vai atuar, como ele vai cumprir o seu trabalho evangelístico. Qual é a sua ação que ele considera mais apropriada a ser desenvolvida perante aquele contexto a qual ele já analisou anteriormente e já sabe, a partir dessa análise, como ir e cumprir essa atividade evangelística. Esse é o método dedutivo. O método indutivo é aquele método que você recebeu informações sobre o local de alguém, e alguém te trouxe essa informação, dizendo, olha, aquele local tem essas realidades. E eu até te sugiro
que atue dessa forma. Então, ele já vai orientado, motivado e conduzido por uma orientação que não é dele, mas por alguém que já conhece o território. E ele vai entrar lá com essas informações, induzido por elas e por quem a forneceu, para ele poder desenvolver o seu trabalho de evangelização. E aí, a partir disso, surgem as estratégias. A partir dos métodos, vêm as estratégias. E as estratégias que nós temos hoje são várias estratégias, porém, ainda temos algumas que são estratégias que sempre existiram, mas têm um grande valor e significado. O filme é uma estratégia antiga. Eu mesmo vi muitas pessoas serem alcançadas na África com aquele filme legenda ainda em inglês, sendo que lá o idioma oficial era o português, onde eu estava, português de Portugal, mas o filme era legenda em inglês, o filme Jesus. Não é? E tem outros filmes hoje, tem filmes de Moisés, tem filmes hoje sobre Abraão, sobre Davi. Temos hoje uma diversidade de filmes que eles vão ter uma proposta evangelística e vão servir para o trabalho evangelístico. Em uma comunidade, em uma escola, em um local reservado, para alcançar jovens, adolescentes ou um grupo específico, o filme vai ter o seu objetivo e a sua oportunização. O teatro. Hoje usa-se muito teatro e coreografias. É bom, mas tem que saber como trabalhar. Primeiro, ver se o local onde você vai trabalhar com teatro vai absorver ou absorve ou até aceita bem essa proposta ou esse método. Segundo, quais mensagens ou quais serão o enredo, a proposta, o conteúdo, o cenário que você vai trazer para fazer um teatro que seja atrativo, um teatro que seja organizado e que não seja muito extenso, porque as pessoas não têm tempo de grande assim, disponibilidade para parar e ficar assistindo. Então, a não ser que seja bastante atrativo. Então, eu sugiro, vai fazer um teatro em uma praça pública, faça um teatro atrativo. Vai fazer um teatro numa escola, atrativo. Em uma faculdade, atrativo e sempre contextualizado com a realidade do local que for fazer, considerando que tem que ser um conteúdo ou um enredo que venha ter uma mensagem evangelística e que feche o teatro, ou feche a peça, a apresentação, com um convite ou com uma reflexão, deixando no ar a oportunidade da pessoa tomar uma decisão na sua vida. Deixando no ar vamos dizer assim, um chamativo. Eu me lembro que eu era criança, eu tinha aqui uns 6, 7 anos, meu pai comprou, na época ainda do disco vinil, né? E tinha aqueles discozinhos, aqueles LP, long play, de 2 faixas, né? E um deles era evangelístico com a seguinte proposta: era uma narrativa de um caminhoneiro que ele se acidenta e a família perde o pai. E aí, dali, surge todo um enredo.
toda vez que eu ouvia, como criança, aquilo me impactava tremendamente. Então, até uma mensagem que seja bem impactante pode trazer um resultado através de uma. Claro que hoje não se usa mais, porque hoje nós estamos numa outra realidade, nem existe mais long play, mas pode ser através de um MP3, um MP4, não é? Outra questão também é os slides. Slides bem figurativos, atrativos, com mensagens, com cenários, com vamos dizer assim, personagens que você pode depois transformar eles ou converter eles em JPEG e colocar na rede social, tem também um objetivo, tem também um resultado. E pode também até, dependendo do local, colocar ele para ser refletido no painel de um prédio, não é? Em Uberlândia, eu vi uma vez uma evangelização de slide em prédio. O homem comprou um refletorzão, montou os slides, jogou lá no pré da parede. Todo mundo que vinha na avenida com os carros, à noite, via aquilo lá e ficava impactado, porque era muito bem feito. Então, tinha uma forma atrativa e causava um impacto evangelístico naquele que vinha observando, que estava pilotando automaticamente seu carro, via observando, via o prédio, via que ia ver a mensagem e aquilo lhe impactava, não é? Também temos o banner, né? Que pode ser colocado em locais estratégicos, em redes sociais, e aí o banner tem uma diversidade de ações que você pode fazer com os banners. As redes sociais, você tem que ter um cuidado de saber como trabalhar na rede social. Porque a rede social hoje, ela é um terreno muito fértil e que você pode ter um grande resultado, mas você tem que saber como trabalhar. Por quê? Porque existe toda uma metodologia, um mecanismo, não é? Uma ação midiática para você divulgar ou para você desenvolver uma atividade de divulgação de mídia na rede social que cause um impacto. Então, a mídia na rede social tem que ser feita? Tem. É um espaço oportuno? É, mas tem que saber como fazer. Para atrair, para causar um resultado, para trazer um resultado, você tem que saber como vai fazer. Né? Pesquisar bem antes, ver como alguns estão fazendo e tendo resultado, para que você possa também seguir o seu padrão, seu modelo de divulgação, seja também provedor ou portador de um resultado. Né? Então, esses são os métodos que nós vemos hoje que têm sido os mais utilizados. Não é? Claro que ainda a evangelização pessoal existe, ela ainda existe. Ela é importante? Ela ainda é importante. E, assim, Deus sabe como agir. Deus sabe como agir. Uma vez, um ano passado, eu até no momento, eu ficava pensando assim, isso não tem grande resultado, não. Acho que eu até na hora, assim, não coloquei muita fé. Porque às 6 horas da tarde, 18 horas, vezes 18h40, 19 horas, né? Um senhor, ele parava o seu carro ali no terminal do Recanto do Bosque, colocava uma caixa de som no tripé e com microfone e fazia um trabalho de pregação
ao ar livre, ali de frente ao terminal do Recanto do Bosque, e ele cantava, pregava e fazia o apelo, tudo ele sozinho. E eu fiquei pensando, um dia eu estava ali parado e eu pensei, será que... Só que, mais tarde, com o andar dos tempos, com a persistência dele, começou a trazer um resultado benéfico àquela participação dele. E eu tive acompanhando algumas vezes, vendo ele de longe, e vi que muitas pessoas até paravam para assistir e o resultado ia sendo alcançado. Então, Deus também pode te conceder, e é muito importante você também deixar, permitir que Deus conceda a orientação, que Deus entregue o método, que Deus indique, porque cada realidade tem a sua distinção e ação, tem a sua ação distinta, né? Pode ser que no local seja o evangelismo pessoal, ou seja o teatro, ou seja no carro de som, ou seja num banner, num slide, ou até num hino, não é? Porque a forma, o meio, às vezes até pode ser o mais surpreendente que você possa imaginar. Um exemplo que nós temos é de Filipe. Filipe estava em Samaria, maravilha, né? Pregando lá, acontecendo grandes milagres. O texto narra em Atos 8 que havia grande alegria em Samaria, mas o Espírito dá ordem a Filipe para ele ir para o deserto. Para o deserto para quê? Vai ter alguém lá? Vai. Tinha lá um etíope, eunuco de Cândice, né? Um alto serviçal da rainha de Cândice. E ele estava lendo um rolo do profeta Isaías sem entender. O Espírito dá ordem a Filipe, vai, aproxima-te da carruagem, ele aproximou-se. Qual foi a pergunta de Filipe? Entendes o que lês? E dali surgiu toda uma ação evangelística. Filipe interpretou o texto, fez o apelo, surgiu aquele oásis, né? Aquela lápide de água no deserto, de uma forma até milagrosa, e ele foi batizado, e certamente o texto de Atos não narra, mas também não tem como narrar tudo o que aconteceu na igreja primitiva, e certamente aquele homem, ao chegar na Etiópia, causou ali um grande avivamento. Então, a forma, o meio, o método, é bom sempre, é o melhor, é certo sempre deixar, permitir, abrir o espaço para que o Espírito nos oriente qual método, ou qual princípio, ou qual ação devemos desenvolver evangelística no local onde estamos indo. Alguma pergunta? Participação? Como o senhor colocou aí, os métodos mais antigos, né, filmes, por exemplo, hoje você tem várias novelas, inclusive, nesse sentido, que do mesmo jeito que é uma ponte enorme de comunicação, também é um abismo enorme de verdade, né? Sim. Se não tem um cuidado com isso, fica bem complicado. A novela, foi até bom o senhor colocar. Eu vou falar 3 coisas pautadas em questões assim. Eu, pessoalmente, como é que eu vou colocar? Não vou ser totalmente crítico de Macedo.
Macedo tem os seus princípios, as suas estratégias. Não podemos pichá-lo, porque fazem um grande trabalho social e muitas das vezes têm alcançado muitas vidas que nós não alcançamos como eles alcançam. Então, Deus opera no meio deles? Opera. Não é, a gente não pode também chegar e dizer, são tudo. Não. A gente tem que saber até como vai ver ou vai falar para não cair num erro, porque estão fazendo com as estratégias, às vezes, muito erradas. Quem somos também nós para condenar totalmente, mas estão fazendo e obtendo resultados de vidas transformadas. Agora, eu faço uma ressalva concernente às novelas deles. As novelas bíblicas colocadas hoje na Record é importante? Sem dúvida, sem dúvida. Só que muitas delas, ou grande parte delas, tem um enredo, uma construção daquele enredo que desconstrói o que está no texto bíblico. E você vai ver que não é bem assim como está ali no texto, né? Mas é porque tem que fazer um enredo para poder trazer todo um cenário, todo um desenvolvimento, tá? Tudo bem. Só que também você não pode chegar à desconstrução do conteúdo central, porque senão fica a verdade se torna uma inverdade, né? Tem essa questão. Mas hoje é o mecanismo que eles usam. Hoje é um mecanismo que eles usam e eles estão sendo até muito ousados, né? Porque são os únicos que fazem isso, né? Não mais. Tem aquela, como é que é, da Adventista lá, o canal do Adventista, como é que é o nome dele? Não sei, eu não acompanho, não. Pois é, tem o canal da Adventista também que faz, né? E Tem umas séries também, a Netflix. as séries. Os adventistas, na verdade, eles fazem um trabalho já muito antigo, evangelístico, principalmente na área do louvor. Mas, claro que você tem que ter muito cuidado. E a televisão, a mídia, hoje, ela é muito perigosa quando a pessoa não tem o conhecimento bíblico. E aí ela entra por caminhos. Eu vejo hoje as igrejas, muitas delas, com inovações, porque não tem muito conhecimento bíblico. Não é? Da forma que é colocado para vender É. a audiência, eles dão muito mais importância à dramaturgia, ao enredo, do que à verdade, né? Minimizam coisas importantes Sim. e tornam muitas coisas que acaba tornando banal. E sem E contar um aí, monte de mentira que tem junto. é que eu digo, você para fazer um trabalho evangelístico sério, na mídia, na rede social, na televisão, ou em qualquer área de comunicação, tem que pensar muito antes de como que vai ser a sua área de atuação e ter um bom profissional para te orientar, mas você também ter um cuidado com o conteúdo para que esse conteúdo não seja desconstruído biblicamente, teologicamente. Tá? Esse é o cuidado que tem que ter.
Mas ele estava falando dos instrumentos. Existe esse instrumento, né? Eu até estava comentando com a Leila aqui. Hoje está tão fácil você fazer uma mensagem, um vídeo, alguma coisa nesse sentido para Sim, evangelizar, que acabou perdendo totalmente o valor dele. Essa é, semana não, passada, teve um pessoal aqui na minha porta, Testemunho de Jeová. Tocou a campainha e não atendemos. Eles foram, deixaram uma cartinha manuscrita. Ou seja, ele deu uns 3 passos para frente, que parece que tem muito mais valor do que todo um texto, todo um vídeo gravado, entendeu? Parece que fica mais pessoal. Enquanto se trabalhando com mídias abertas, tudo é impessoal, é para você, mas não é. é. Eu, na verdade, assim, eu vejo que hoje a facilitação é muito grande. E abriu-se, assim, vamos dizer assim, um espaço muito grande para você fazer um grande trabalho evangelístico. Mas tem que ter cuidado de como que você vai trabalhar, não é? De como você vai trabalhar. O diálogo evangelístico. Quais são as formas, os métodos, ou a melhor, até as perguntas para esse diálogo? Eu coloquei aqui algumas, claro que não seja elas como regra. Sim. Não estou colocando uma regra, mas estou colocando aqui uma sugestão, Uma abordagem. uma abordagem. Então, tem alguns que vão chegar, ou até pode chegar, em uma pessoa e, para iniciar um diálogo evangelístico, perguntar: você tem alguma crença espiritual? Essa pergunta é um pouco perigosa? É, porque a pessoa pode interpretar mal, e aí essa pergunta gerar uma discussão ou até uma Se série de ofender. coisas, não é? A pessoa achar que você está sendo evasivo, que ou preconceituoso, não sei o quê. Então, tem que saber como vai entrar num diálogo, mas você já tendo uma afinidade ou conhecendo um pouco melhor a pessoa, sabendo que pode entrar com essa pergunta, se você vê que ela é oportuna, é uma pergunta a ser feita. A outra é: para você, quem é Jesus? Essa já é mais fácil, porque até o islâmico vai ter uma resposta. Para eles vai ser um profeta, não é? Chegar para o espírita também vai ter uma resposta. Dependendo da resposta, você até filtra, né? O espírita vai dizer também: não, ele também foi um vidente, né? E assim, inclusive os espíritas, você tem que ter muito cuidado com eles. Porque você sabia que os espíritas têm comentário de todo o Novo Testamento? Tem De Mateus até Apocalipse, eles têm comentário bíblico? a comentário. Sim, senhores. Comentário bíblico. De Mateus até Apocalipse. E aí a pessoa que é leiga, né? Aquela pessoa que é leiga, que não conhece muito, chega ali, comentário de Mateus, irmão, tal. Nossa, que bonito essa capa, tá atrativo, eu vou comprar. Às vezes até dá de graça. Só que a pessoa que vai ver, às vezes tem gente que é tão assim que ela nem percebe, né? Mas, na verdade, não está lendo um comentário bíblico. Ela está lendo uma carta psicografada sobre o Evangelho de Mateus. Então, tem que ter muito cuidado. E não é só eles, né? Não é só eles. Existem os mormons, existe que vão utilizar-se também dessas artimanhas, tá? E aí, você tem que ter muito cuidado ao fazer essa pergunta com a resposta que vai ouvir. E
mediante a resposta, saber como vai dar continuidade ao diálogo, para não causar uma briga. E um grande erro que eu vejo em muitos hoje é que não sabem conversar, porque não aceitam ser discordados no seu pensamento, na sua forma de ver. Tem gente que é radical ao extremo, só ele é certo, só ele que é santo, só ele que é perfeito, não é? Só ele vai para o céu. Então, o que o outro pensa, o que o outro considera, o que o outro faz, está tudo errado, e vai para o caminho errado e está se enganando a si próprio. Não é assim. Eu sempre digo que o céu vai ser lugar de surpresa, que aquela pessoa que você pensa que não vai estar, às vezes, e aquele que você pensa que vai, não vai estar. Então, é preciso ter mais apatia e não causar uma briga, mas um diálogo produtivo. Se alguém chegar lá e dizer, não, não é isso, tudo bem, você está certo. Você não pode chegar, deixar com que uma resposta negativa ou uma discordância do seu pensamento gere ali um diálogo que era para ganhar uma alma, a perca de uma alma, ou a perca de uma vida. Né? Aí outro questionamento, outra pergunta, você acredita na existência do céu e inferno? Essa é boa, porque também não vai afetar nada no aspecto de causar uma briga, porque é uma pergunta que até aceita que for, a pessoa sabe que existe, ou que é falado, ou que é comentado sobre céu e inferno. E aí ele vai dar seu parecer. E você vai dar a sua resposta de uma forma, claro, educada, instrutiva. A resposta branda sempre acalma o furor. Não é isso? A resposta branda sempre acalma o furor. Se morresse agora, para onde iria? Uma boa pergunta também. Não é? Uma boa pergunta. Uma outra pergunta que eu coloco aqui: você gostaria de conhecer a verdade? Esta aqui é mais perigosa. Porque essa aqui você tem que ter conhecimento um pouco de ciência também. E história. Pilatos chegou a Jesus e o que é a verdade? Não é? Então, Pilatos, ele quis inquirir, né, sobre a verdade. E perguntou ainda para Jesus, né? A própria verdade. E aí você vai assim, vamos supor que você vai perguntar isso e a pessoa te pergunte, ou te questione. E você sabe o que é a verdade? Aí você vai responder, a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Não. Você vai ter que apresentar o que é a verdade no aspecto metodológico, etimológico, científico, gramatical. Por isso que eu digo que você tem que estudar. Por isso que eu sempre conclamo, estuda, aprende. Para até fazer uma evangelização, tem que fazer um curso? Tem. Por quê? Porque uma área de evangelização é uma área apologética. O que é uma área apologética? Uma área de defesa da fé. E como é que eu defendo a fé? Defendo a fé cientificamente também. Por quê? Porque você tem que defender a fé como o próprio João fez, o próprio Paulo fez. Teve determinados momentos que Paulo e João utilizaram-se de termos, contextos científicos
de alta proporção. Alguém de vocês já parou para pensar sobre o que é Logos? E por que João utilizou o Logos? Eu só vejo que o pessoal fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo ali, no original, o Logos, né? O termo Logos. Mas você sabe o que é Logos no grego? E sabe por que João utilizou aquele termo Logos? Porque o Logos é um termo científico que significa, na filosofia grega e na cultura e na língua grega, todo um contexto que vai referir-se a quê? Primeiramente, a razão, tá? Depois, a comunicação, depois, a existência, depois, a história, depois, as realidades efêmeras, depois, a princípios éticos. Então, por que João vai utilizar esse termo para falar de Jesus? Por quê? Porque ele está fazendo uma defesa perante os gnósticos, perante os cientistas da época, que eram os gnósticos, que eram os docetistas, que era uma corrente oriunda do gnosticismo, do docetismo, que possuíam um argumento muito forte e estavam utilizando-se de vários elementos filosóficos para provar que se Jesus era Deus, ele não podia ser homem. E se ele era homem, ele não podia ser Deus. E aí, João, para poder desconstruir essa tese, ele vai utilizar o mesmo termo que eles estavam utilizando. Ele vai buscar lá na filosofia grega um termo e vai explicar e vai relacionar aquele termo com Jesus, dizendo, olha, no princípio era o verbo era Deus. O que ele quer dizer com isso? Olha, no princípio era a razão, era a ciência, era o conhecimento, era a sabedoria, era a comunicação, era a história, era a existência, era uma realidade efêmera, era todo um sentido aplicativo que ele vai colocando ali, relacionado com Cristo, para poder justamente fundamentar a sua tese e desconstruir a tese contrária do gnosticismo. Então, se você vai falar, você gostaria de verdade? Gostaria. E aí a pessoa responde assim, e que verdade você quer falar para mim? Qual a verdade? E o que é a verdade para você? Qual o elemento propulsor da verdade? Qual o sentido habilitário da verdade? E aí, se você não saber sair dessa resposta, você sai dali envergonhado. Então, você foi chamado para não ser vergonha e nem ser envergonhado, mas sim para saber como defender bem a sua fé e defender bem o evangelho. Por isso que Jesus levantou um Paulo, por isso que Jesus levantou um João, pessoas capacitadas, que sabiam o que estavam fazendo e sabiam responder. E aí é que você tem que ter argumento, e argumento tem que estudar. Não é? Tem pessoas que pensam, o Espírito Santo vai me conceder tudinho. Vou dobrar o joelho no chão e o Espírito Santo vai revelar. Não vai, porque o Espírito Santo não usa preguiçoso.
O Espírito Santo não usa a mente vazia. O Espírito Santo não usa aquele que não tem o entendimento, que não buscou. Ele usa o Espírito Santo que você já tem guardado, que você já tem retido, o que você já tem já de conteúdo pronto. E aí, através desse conteúdo que você já tem pronto, é que ele vai te utilizar. Olha o que Paulo fala em Romanos. Aquele que ensina, o que deve fazer? Dedique-se ao ensino. Não é? Então, o mesmo é para quem prega, o mesmo é para quem evangeliza. Porque senão, você vai perder em vez de ganhar. Vamos em frente. Agora temos um texto. Pode falar, irmão Sinomar. É só a tosse mesmo. O segundo passo para se evangelizar sem medo é permitir que a Bíblia fale. Mas para a Bíblia falar, você tem que conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Tem pessoas que ainda não leram o Elo de Gênesis e Apocalipse. E você tem que ler, guardar o texto bíblico na tua mente para saber utilizar na hora certa. Porque é a Bíblia que pode mudar a vida das pessoas. Então, aprenda a permitir que a Bíblia fale aos corações das pessoas. Use os versículos bíblicos para serem lidos em voz alta. Profira versículo bíblico em voz alta. Tenha decorado esse versículo bíblico em voz alta. Quando for evangelizar, para a pessoa ouvir, guardar e refletir. Vamos ver se nós sabemos? Vamos ver quem que sabe aí. Romanos 3:23. Diga, não, sem pegar a Bíblia. Romanos 3:23. Estou fora da brincadeira. Romanos 3:23 fala, sabe o quê? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Bíblia, irmã. Bíblia. Romanos 6:23. Esse é muito fácil. Irmã Lorena, esse é muito fácil, sabe por quê? Vou dar uma dica para a senhora. A segunda palavra dele, todo mundo recebe no final do mês. Salário. Trabalhador digno, salário. Qual que é, irmã Lorena? O Salário por cada morte? O salário do pecado é a morte, pastor? Olha aí, ó. O salário do tentando pecado é a abrir o morte. microfone, deu... E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida e a vida. Vida A vida eterna. Romanos 6:23. E o João 3:3? Necessário vos é nascer de novo. E o João 14:6? Esse aí todo mundo tem que saber, ó. João 14:6. Eu sou A verdade. o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E o Romanos 10:9-11? Se com tua boca creres, se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvos tu e tua casa. Não é? Romanos, eu vou ler aqui, Romanos 10:9-11. Vou abrir esse aqui, porque esse aqui é muito importante. Então, você tem que decorar, guardar. Olha o que fala aqui. Você vai chegar para a pessoa e vai ler. Se confessares com a tua boca, né, que
e com teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Esse é o 9. E o 10. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Né? E 2 Coríntios 5,15. Aonde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. E Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Então, nós temos que decorar, guardar, memorizar os textos bíblicos que são evangelísticos, para no diálogo evangelístico, para no momento de uma evangelização, falar em voz alta. Por que que você tem que ler em voz alta? Porque a leitura da Bíblia em voz audível, alta, bem declarada, ela guarda a pessoa. A pessoa vai refletir, aquilo vai trabalhar na mente da pessoa, vai ecoar, né, na mente, vai causar questionamento. E aí, ela vai ter dúvidas. Como assim com o meu coração crer? Uma pergunta que pode surgir. Por que que o salário do pecado é a morte? Uma outra pergunta. Como assim nascer de novo? Então, são perguntas que vão gerar respostas que você que tem que ter essas respostas para já abrir ali um diálogo evangelístico que venha trazer o resultado da salvação daquela pessoa. Então, retirar as dúvidas é dentro da própria Bíblia. E você vai responder essa pessoa com outros textos bíblicos. Se ela perguntar assim, por que falar do pecado é a morte? Eu tenho já um texto bíblico prontinho aqui para ela. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu ia lá no Antigo Testamento primeiro. Porque há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final deles é a morte. Então, às vezes, você está pecando, está praticando um erro, um delito, uma infração, uma prática que é contrária ao que Deus determina, ao que Deus propõe, ao que Deus estabelece. Você está ferindo a lei, ferindo a Escritura, ferindo a Deus, e você está achando que está certo. Porque o diabo cegou o teu entendimento, cegou a tua visão, e você acha que é natural. Mas o final dessa prática, que parece tão perfeita, tão normal, tão natural, pode ter um final de morte, de fim. E essa morte, ela pode ser, primeiro, espiritual, mas toda morte espiritual gera a morte física. Então, o inimigo, o diabo, aquele que está ao nosso derredor, ele age como um ladrão. E a missão dele, enquanto ladrão, é roubar, matar e destruir. Rouba a sua vida, rouba a sua salvação, rouba o seu entendimento, cega a sua visão espiritual. E aí você vai trabalhando, Deus vai dando argumentos. Então, é tudo estudo da palavra
para poder fazer um bom trabalho evangelístico. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo atual, você tem que ter muito argumento para convencer algumas pessoas. Não é só chegar, falar 3, 4 palavras e amém. Não. Tem algumas que você vai ter que gastar muito tempo, quem sabe até mais de uma semana, ou até um ano, para obter o resultado. Né? Então, a persistência, o argumento, a paciência, né? Ela é muito importante numa hora dessa. Eu vou contar uma experiência. Olha, eu vivi muitas experiências, assim, porque foram 2 anos no interior do Amazonas e 8 anos no interior da África. Então, você vai viver momentos de grande desafio, porque a realidade vai ser muito adversa. Muito adversa. Então, você tem que saber ter muito argumento para algumas pessoas. Eu morei numa cidade em que embaixo da minha casa, era 2 pisos, né? Era um sobrado, eu morava na parte de cima e a pessoa morava na parte de baixo. Na parte de baixo, sabe quem morava? O chefe de uma mesquita. O chefe de uma mesquita. E ele me perseguia, me matava. Não, estou aqui, ó. Era meu amigo. Tomávamos chá junto. Vinha na minha casa e eu ia na casa dele. Mas o senhor estava em pecado, hein, pastor? Tomando chá com chefe de uma mesquita? Sim, meu irmão, até com o padre, se fosse preciso, até com o papa. O problema nosso é que nós perdemos de ganhar muitas almas porque a gente tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito. E esse chefe da mesquita tornou-se meu amigo. E eu, amigo dele. Eu me tornei muçulmano? Não. Mas eu consegui levar ele na igreja. Com muita sabedoria, com muito, sabe, tato, com muito diálogo, muito argumento, até consegui um dia levar ele na igreja. E ele ouviu o evangelho, respeitou e voltou outras vezes. Então, você tem que saber como conquistar alguém evangelisticamente. Eu morei numa cidadezinha de 5.000 habitantes, 3.000 para 5.000 habitantes, numa tribo africana, e um dia morreu um missionário lá, foi todo mundo, todos os outros missionários de outras denominações foram para o enterro. Até padre tinha lá. E o senhor? Dê oportunidade para eles também, até para o padre. Dá lá as palavras dele. Então, você tem que ter sabedoria, meu irmão, para poder ganhar as pessoas. Você entendeu? Para poder ganhar as pessoas. Vamos em frente. Vai ter gente hoje que vai sair daqui desviada da aula. Vai dizer assim, eu desviei agora nessa aula. Essa aula aí, essa teologia, né? É por isso que eu digo, fazer teologia com Danilo, eu não aconselho muito não, porque o Danilo fala a verdade mesmo. O Danilo não alisa. Vamos lá.
Marque o seu Novo Testamento. Irmão, você quer ganhar almas? Quer tornar-se uma ganhadora de almas? Pegue o seu Novo Testamento, ou pegue um Novo Testamento e marque todinho. Lê um texto, achou ele importante, ele tem um sentido evangelístico? Marque. Leia ele quantas vezes for preciso para guardar ele na memória. Vamos fazer um teste agora? Vamos lá? Olha aí, ó. Decore versículos evangelísticos. Esta também é uma outra ação. Mateus 11, 28, sabe qual é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E os outros demais, quase todos nós falamos. E o João 3,16? Alguém sabe aí? Quem que sabe o João 3,16? Não sabe nem esse? Isso, ruim demais de decorar esses. Porque passagens. Deus amou o mundo, né, pastor? De tal maneira Deus seu que deu seu filho Filho unigênito, para que todo todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, às vezes até a passagem a gente até lembra, mas As dizer referências. de onde que ela vem, onde é que está, qual a referência. E João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Romanos 5,8? Porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Romanos 5,20? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o 21 vai dizer o seguinte, vai completar falando, Romanos 5,21. Vai completar falando o seguinte. O Romanos 5,21 vai falar o seguinte, ó. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine na vida, pela justiça para a vida eterna em Jesus Cristo. Então, esses textos, esses versículos e outros, você tem que guardar na mente. Guardar, decorar e praticar na hora da evangelização. Tá? Vamos em frente. Agora vamos para essa parte que é muito importante. Depois de utilizar os versículos, aí vem as perguntas decisivas, né? Aquelas perguntas que são chaves, que vão surgir dentro até do próprio textos que você leu. Você vai perguntar, a primeira pergunta que você pode utilizar: qual a sua condição perante esses textos? Perante tudo que eu li, que eu falei, que nós lemos juntos, qual é a sua condição? O que você considerou? Como que você se enquadra nesses textos? É uma pergunta que não é ofensiva, que não vai causar nada arbitrário. Uma outra pergunta: você quer o perdão para os seus pecados? Você acredita no perdão para os seus pecados? Você crê que está em pecado? Quer ser perdoado? Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário e morreu por você? Você tem o desejo de se entregar ou de entregar a sua vida a Cristo? Né? Outra pergunta. Temos aqui, eu coloquei várias perguntas. Aí a quinta. Você está pronto para permitir Jesus na sua vida? Você está decidido? Tomou essa decisão? Né? Depois nós vamos ter
outras que eu vou colocar aqui o seguinte: como devo proceder à resposta negativa? Aí agora a minha orientação, como devo proceder à resposta negativa? Se a pessoa te der uma resposta não, se a pessoa virar e te atacar, der uma resposta dura, como devo proceder? Primeiro, não confronte. Nunca confronte. Você não é chamado por Deus para confrontar no momento evangelístico. Ah, mas Jesus confrontou. Mas também teve muitos momentos que ele trouxe a cura primeiro. Trouxe o bálsamo primeiro. Então, não confronta. Se você quer ganhar alguém, não confronta aquela pessoa. Não bate de frente. Não discute. Não causa uma discórdia. Outro, não ignorar. Tem pessoas, tá bom, esse aqui já está perdido mesmo, aí, vou ignorar, deixa. Não, não faça isso. Não ignore. Continue, insista, dê atenção, né? Terceiro, dê uma pausa. A pessoa te respondeu mal, dê uma pausa. Fique quieto. Interrompa o diálogo para ver qual a reação dele com o seu silêncio. Que possa até que ele se arrependa e te peça perdão. Com prudência, pergunte o porquê daquela resposta. Depois da pausa. Dialogue com estratégia para produzir um desabafo. Leve a pessoa ao desabafo, a abrir o seu coração, a falar o que está sentindo, a falar as suas mágoas, porque a partir daí você vai ter a cura, a orientação, o acolhimento, a palavra amiga, a palavra de orientação, de conforto, de consolo, a cura da alma, não é? A cura da alma. Depois também console, acolha, indique um caminho, indique o caminho da salvação. E aí eu termino falando o seguinte: conversão é um processo. E precisa da sua participação, ensino e acompanhamento. Irmãos, conversão não é um estalar de dedo. Tá? Conversão não é um estalar de dedo. Ninguém pense que a conversão vai ser um resultado de um dedo estralado. Conversão não é um estralar de dedo. É só lembrar de como é que foi a minha, né? Conversão é um processo. Pode demorar aí anos você pregando, evangelizando, discipulando, até o resultado da conversão ocorrer. E você tem que permanecer ali, ensinando e acompanhando, até a conversão surgir. O novo nascimento, né, o processo da regeneração, todo esse processo é um processo longo, que requer que aquele que está ganhando essa vida para Cristo seja
persistente, paciente, prudente, e acompanhe e acolha essa vida até o resultado ser alcançado. Sim, moço Omar, pode falar. Eu comentei, é só lembrar de como é que foi o meu processo Conversão. de conversão, né? Dei trabalho para muita gente, foi minha mãe, amigos, e tudo isso foi graças a esforço, dedicação, persistência. Sim. Então não é fácil. Não, não é. A persistência, o amor, né? É muito importante. Amém? Amém. Bom, a atividade desta disciplina. Eu pensei em 2 atividades. Vou passar aqui elas, de pergunta para vocês, tá? E depois vamos colocar no grupo. Mais atividades, eu estou em 2 propostas. E as pessoas até podem escolher qual que vão fazer. A primeira proposta é a aula, usei uma ação prática. Uma ação prática. Como? Você vai evangelizar uma pessoa, tá? E vai montar um relatório. Ou seja, vai relatar como que foi todo o processo. E vai apresentar esse relatório em aula no dia que nós determinarmos. Que vai ser, claro, pode ser no último dia dessa aula. Lá para final, né? Vamos colocar aqui, lá para o dia 23 de setembro, aí, ou 30 de setembro, melhor 30 de setembro, nós colocarmos para a data dessa apresentação desse relatório. Tá? Ou eu teria a segunda proposta. Eu não quero fazer a da evangelização, eu quero fazer uma outra. Qual que é a outra? Você vai escolher 40 versículos no Novo Testamento evangelísticos. Eu estava imaginando que seria algo assim. Vai pesquisar no Novo Testamento 40 versículos evangelísticos. Aí você escolhe. Eu quero fazer a evangelização? Amém. Eu quero fazer os 40 versículos? Amém. Eu quero fazer os 2. Glória a Deus. Todos, tanto um como o outro, dia 30 de setembro. Amém. Aí amanhã eu vou passar isso como áudio lá no grupo. Para todos ficarem, além de estar aqui na aula, né, gravado, mas ainda vai ter um áudio lá no grupo, para ficar bem reforçado. Lembrando que aqueles que ainda não entregaram a atividade dos evangelhos, vou dar só mais uma semana. Vou falar isso lá no grupo amanhã também. Irmã Lorena. Sim, pastor. Ore para nós encerrarmos. Amém.
Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, essa comunhão de aprendizado, Senhor. O Senhor tenha, Senhor, nos abençoado. Que nós possamos, Senhor, guardar esses ensinamentos que o pastor Danilo tem passado por nós, com tanto amor e dedicação para nossas vidas, Senhor. E que o Senhor abençoe cada um integrante desse grupo, que possamos, Senhor, fazer a diferença por onde nós passarmos. E cuida de cada um de nós, tira todo embaraço da nossa frente, porque nós estamos mexendo, Senhor, com as coisas do alto, e as coisas do alto não são fáceis, mas com o Senhor nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado com a gente. Deus Amém. nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e eternamente. Amém. Boa Amém. semana a todos e até segunda-feira. Amém. Para Obrigada. vocês, Senhor. Amém.